amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir, irmãos, as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Os irmãos terão o privilégio de ouvir a explicação deste verso pelo menos 2 vezes esse ano. Essa será a primeira e, obviamente, quando na exposição de Efésios chegarmos ao capítulo 6, iremos ouvir novamente, mas eu creio que esse é um texto propício de algo que Deus tem posto em nossos corações para compartilharmos neste dia, sobretudo nesse tempo, de intervalo que nós estamos de séries de exposições. Terminamos a nossa série de exposições nos Salmos de Romagem. Em breve devemos começar uma outra série, mas por enquanto eu quero compartilhar com os irmãos o texto de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, apenas o verso 4 também. Eu gostaria que apenas os homens, juntamente comigo, lessem o verso 4. Leiamos todos juntos, firmemente, Efésios 6, verso 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Deus, louvado e agradecido seja o teu santo e poderoso nome pela tua palavra, Deus, a qual nos dobramos, pois é a palavra do Senhor, e rogamos, Deus, que o Senhor nos capacite, Deus, a praticar aquilo que sabemos e conhecemos. E que esse conhecimento e essa sabedoria não seja apenas racional e cognitiva, mas seja espiritual, Deus. Assim como o salmista, no Salmo 119, nós clamamos que o Senhor abra os olhos do nosso coração para que nós possamos enxergar a direção do Senhor. Ó Deus, sobretudo em dias tão conturbados, diante de um tema tão necessário, Deus, como a beleza da paternidade. Rogamos as tuas bênçãos sobre nós, em nome de Cristo Jesus. Amém. Então chegamos ao tempo em que comemorar o Dia dos Pais se tornou uma resistência cultural. As escolas públicas nos mais variados estados desse país têm extinto o Dia dos Pais e o Dia das Mães, porque se tornou agora o Dia da Família. Sim, porque se tornou uma resistência cultural à formação clássica, aliás, a única formação familiar. Biblicamente falando, 2 homens nunca será uma família. 2 mulheres nunca será uma composição familiar. Biblicamente falando, uma família é composta por um homem e uma mulher. E ela tem a sua completude, seu ápice, quando gera filhos. Então se tornou uma resistência, de fato, comemorar o Dia dos Pais. Aproveite enquanto ainda tem na escola do seu filho, em breve vai acabar. Nas escolas públicas tem sido quase que uma regra, em breve chegará nas particulares também, com exceção daquelas que resistirem aqui e ali. E não se trata apenas de um preciosismo, de uma comemoração de uma data específica. Hoje pela manhã meu sogro dizia, todo dia é Dia dos Pais. Eu disse, é verdade, é mesmo. Mas a retirada da data aponta para um cenário muito mais preocupante, no qual nós, enquanto cristãos, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer, principalmente você enquanto homem, enquanto pai, nós, enquanto cristãos, somos os únicos que temos o poder e a capacidade, que não vem de nós, de resistirmos firmes neste propósito, nesse objetivo, desta composição, desta magnífica instituição criada por Deus, que é a família. Eu quero falar sobre paternidade nesta manhã, especificamente sobre o modelo bíblico de paternidade. Quando olhamos, irmãos, para o nosso país, a situação é extremamente preocupante e ao mesmo tempo muito triste e calamitosa.
Os dados da Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, mostram que pelo menos 11 milhões de mulheres criam seus filhos sozinhas. São as chamadas mães solo. Uma pesquisa mostra que pelo menos 55% de todas as mães do Brasil são mães solteiras. Mais da metade. Isso dos números catalogados. A gente sabe que a tendência é sempre ser um pouco maior. E sim, boa parte disso aqui, boa parte desses números tem uma relação direta com a falta da presença do pai diante da irresponsabilidade do homem, de assumir o seu papel enquanto pai, enquanto homem, de assumir o seu papel fundamental na criação dos seus filhos. Mas esse é apenas um lado da verdade. Essa semana eu conversava com uma pessoa que advoga na área de conciliação familiar, e essa pessoa me falava um dado que eu não conhecia, dos muitos casos, das centenas de casos, de pais que querem assumir a paternidade de seus filhos e são impedidos pelas mães. Que as mães, em certo sentido, impedem que os pais se aproximem, que os pais sejam presentes na vida de seus filhos. Isso, por sua vez, irmãos, tem uma relação direta com esta ladainha diabólica que se propaga nos nossos dias como firmemente pregada de que a mulher não precisa do homem, de que a mãe, para criar um filho, não precisa do pai, da figura paternal. Até ser forjado o ridículo termo pãe. Já ouviram isso aí? Pãe para mim é um tipo de pão, deve ser. Não, a mãe é a pessoa, é a mulher que cumpre ali o papel de mãe e de pai, ou de pai e de mãe. Então deixe eu lhe pedir encarecidamente o seguinte: não cometa esse erro. A figura da mãe não pode ser substituída por nenhuma outra pessoa senão por ela mesma. A figura do pai não pode ser substituída por outra pessoa senão por ele mesmo. Diante dessa realidade, irmãos, olhando para a Escritura, eu quero falar sobre a fundamental e indispensável presença do pai na vida da criança. Eu quero falar sobre a indispensável e insubstituível necessidade do pai na vida da criança. E o que isso tem a ver com o texto em que nós lemos? Tem tudo a ver. O começo desse texto aqui, eu gosto de dizer que a base para esse texto, esse famoso texto de Paulo, que vai se referir ao modo como devem acontecer as relações, ele começa, acompanhe e vai olhando aí na sua Bíblia, ele começa no verso 22, dizendo como deve ser a relação entre o homem e a mulher. O homem lidera, a mulher se submete a essa liderança. Passando aqui no verso 6, dizendo como deve ser a relação entre filhos e pais, pais e filhos. E depois ele termina mostrando como deve ser a relação entre os servos e senhores. Mas o pano de fundo de tudo isso aqui está diretamente ligado ao verso 21. Acompanhe comigo, que diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. A ideia é que todos nós devemos nos sujeitar uns aos outros, devemos ser servos uns dos outros. Devemos olhar para o outro como superior e nós abaixo deles como servos que somos. A esposa é serva do marido, o marido é servo da esposa, o filho é servo do pai, o pai é servo do filho, o senhor é servo do seu subalterno, dos seus empregados e vice-versa. É uma relação de subserviência, uma relação de sujeição, de servidão, apenas com características diferentes. É por isso que é uma falácia interpretativa do mundo, a qual nós não deveríamos adotar, a ideia de que o homem se acha, ou biblicamente falando, o homem é superior à mulher, ou ele está acima da mulher. Não, de forma alguma. São apenas funções diferentes, características diferentes. Eu gosto de comparar isso, por exemplo, com a Trindade. Quando a gente vai estudar sobre a Trindade, a gente sabe que, apesar de existir um pai que dá ordens ao seu filho, que é a segunda pessoa da Trindade, que cumpre, por sua vez, o seu papel enquanto filho,
O Pai não está acima do Filho na Trindade, não é verdade? Não é assim que a gente aprende? Todos são iguais em poder, em graça, em sabedoria, em glória, em majestade, em potência, em tudo, né? Mas são apenas funções diferentes. Assim é aqui. O Pai, é interessante dizer isso, né? O Pai não é superior ao Filho. Nós, enquanto pais, não estamos acima dos nossos filhos. Não somos superiores a eles, não somos melhores que eles diante de Deus. São apenas funções diferentes. Deus nos deu a graça de educá-los, de instruí-los, de conduzi-los. Mas nós somos tão servos igual a eles. Somos servos deles, assim como eles também devem ser nossos servos em obediência, em honra e em amor. O texto de Paulo, então, dentro desse pano de fundo de sujeitados uns aos outros, vai dizer que os filhos devem ser obedientes aos pais no Senhor, pois isso é justo. Vá acompanhando aí comigo. Verso 2: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Eu poderia gastar esse tempo aqui me referindo aos filhos, não é, nesse dia dos pais, e dizer a eles o quanto eles precisam honrar, o quanto eles precisam obedecer e etc, né? Obrigado, Val, você é meu abridor oficial de copos, facilitar a vida do pastor. Mas eu acho que você já gasta muito tempo dizendo isso. Eu não tenho dúvida que você, enquanto pai, você, enquanto mãe, o tempo todo vive lembrando ao seu filho o quanto ele deve obedecer, o quanto ele deve ser obediente, o quanto ele deve ser educado, o quanto ele deve ser consagrado. E você que tem filhos já grandes, já tem netos, certamente você disse isso muito ao seu filho. Mas você deve ter ouvido pouco, bem menos do que você falou ao seu filho, do quanto você precisa ser um pai consagrado ao Senhor, que segue esse modelo e esse padrão bíblico apresentado aqui por Paulo. Tem algo que acontece aí, irmãos, na língua grega, que não fica tão claro para nós, que cabe uma instrução maior aqui, nos adentrarmos e aprofundarmos um pouco mais. Perceba que a primeira vez que aparece a palavra pai aí no português, está no verso 1, né? Quando diz assim, acompanha comigo: filhos, obedecei a vossos pais. Pais, aqui no grego, aponta para uma palavra mais genérica e abrangente para a paternidade, que inclusive não se restringe à paternidade, nem à maternidade. Olha só, no grego essa palavra aqui tem uma relação abrangente para todo e qualquer responsável pela educação e instrução da criança, que nesse período aqui bíblico poderia ser um avô, poderia ser, em muitos casos inclusive era o sacerdote, pode ser uma figura religiosa que exerce uma função eclesiástica de influência na vida da criança, do menino, inclusive na sua formação, em todos os sentidos. Bom, isso é lógico, né? Porque se honra teu pai e tua mãe se restringisse apenas a, literalmente, né, o pai e a mãe biológicos, né? Esse mandamento não caberia para a criança que foi criada com a avó, que talvez seja o seu caso, foi criada com um tio, teve um irmão mais velho que a criou, foi criado pela vizinha, pela mãe adotiva. Não, a instrução da obediência é para aquele que cumpre essa função, né? A gente até tem aquela frasezinha famosa, né? Que pai não é quem gera, mas pai é quem cria, né? Pai é quem educa, né? E no grego aparece isso aqui mesmo. Então grave essa palavra aí, pai. Obedecer a vossos pais. Aqui não está falando necessariamente da paternidade, nem da maternidade, mas é a ideia de alguém que é responsável por essa educação. Logo, isso cabe a você também, que exerce essa função de paternidade ou de maternidade na vida de uma criança, na vida de um adolescente, de um jovem, ou exerceu na vida de uma pessoa, né? Mas que você não foi necessariamente quem a gerou, né? Então, nós chegamos no verso 4 aqui, que é o nosso texto, quando ele começa levemente de assunto. Perceba que isso aparece sutilmente aí na sua Bíblia, talvez, em um negrito, na primeira letra do verso 4, que é justamente o E. Isso aparece, talvez esteja em negrito, lá no filhos,
certo? E depois tem um outro negrito no verso 4. Quando você vê esses negritos aí, isso é uma dica da Sociedade Bíblica do Brasil para você, para dizer, olha, a gente vai mudar levemente de assunto, ou vai mudar levemente de tópico, dentro desse tema geral. É isso que ele está fazendo aqui. Então, primeiro ele se refere aos filhos, dizendo, filhos, obedeçam aos vossos pais. Agora ele vai se referir aos pais. E aqui no verso 1 e 2, irmãos, já tem aí também, Paulo indiretamente lança e fala da responsabilidade do pai e da mãe, ou do responsável, em educar, criar, exortar e instruir a criança, certo? Então grave isso. Se você é responsável ou foi responsável pela criação de uma criança, você está exercendo e cumprindo esse papel presente no mandamento. Em que sentido, então, há uma leve mudança aqui? Indicada aqui com o e vós, pais. Mais uma vez, o verso 4 diz, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na demonstração do Senhor. A palavra paz que aqui aparece no verso 4, não é a mesma palavra que aparece em paz no verso 1. No grego são palavras distintas. A primeira, eu disse aos irmãos, aponta para essa ideia abrangente, genérica de paternidade ou de maternidade, que é aquele que cria, quem educa, quem instrui. Mas a palavra pai, no verso 4, aponta para a figura masculina. Paulo, aqui no verso 4, está se dirigindo aos homens. A figura paternal. Pai, aqui no verso 4, não dá abrangência para a mãe também. Não dá abrangência para um tutor especificamente, mas para a figura masculina que exerce esse papel enquanto pai. E a instrução aos pais especificamente é: não provoqueis os vossos filhos a ira. Esse é o primeiro ponto. E esse é o momento, irmãos, de nós, enquanto pais, confessarmos os nossos pecados a Deus. Porque nós erramos enquanto pais. E erramos quando provocamos os nossos filhos a ira. E como fazemos isso? Qual é o sentido aqui, né, de provocar a ira? É por meio de uma educação ou de um sistema de educação não muito didático, levarmos os nossos filhos a pecar, não somente através da ira, mas através da ira, do descontentamento, da irritabilidade, da tristeza, do sentimento de abandono. A ideia aqui é Paulo trazer à memória dos pais a responsabilidade deles de cuidar emocionalmente de seus filhos. E é muito interessante dizer isso, irmãos, e enfatizar isso, porque às vezes nós olhamos para a Escritura apenas como uma tônica ou um viés de cunho espiritual. Inclusive a gente faz essa separaçãozinha aí, né? Olha, se for espiritual, quem trata é a igreja e o pastor. Se for emocional, quem trata é o profissional tal. Não, irmãos, a Escritura é a fonte e a resposta, é o caminho para toda a nossa vida, para todo o nosso ser, em todas as áreas da nossa vida. Olha só a Escritura aqui preocupada com os sentimentos e emoções dos seus filhos, dos nossos filhos, mostrando como nós, enquanto pais, temos a responsabilidade de exercer isso com eles. E vós, pais, vós, homens, não provoqueis os vossos filhos a ira. Eu já comentei isso aqui algumas vezes, irmãos, mas é sempre bom enfatizar de que talvez nós somos frutos de uma geração, ou você, ou os seus pais foram fruto de uma geração onde foi passada a mensagem de que pais não erram, só quem erram são os filhos. Talvez você tenha tido um pai assim. Talvez você tenha tido um pai e uma mãe que nunca lhe pediu desculpas, que nunca lhe pediu perdão, mas que certamente errou.
que certamente cometeu erros. Nós não podemos perpetuar este erro. É muito nobre, irmãos, da nossa parte, admitirmos os erros que cometemos com os nossos filhos. Errei, pequei, me excedi, exagerei. Precisamos fazer isso. Isso é um belíssimo testemunho que nós damos através das nossas ações, das nossas atitudes. Misericórdia, eu canso de fazer isso com os meus. Chamo no canto, abraço, choro e me perdoe. Papai errou, papai se excedeu. A gente precisa fazer isso, irmãos. Isso faz parte desse cumprimento aqui, ó. Não provoqueis os vossos filhos a ira. Os nossos filhos vão saber que a gente também erra e que quando erramos nós estamos dispostos a assumir esse erro. A gente não quer que eles façam o mesmo, que assumam seus erros, que confessem seus pecados e que mudem. Como é que a gente vai ensinar isso? Só no discurso? Vamos ensinar isso só na letra? Não, nós ensinamos com o exemplo. Ensinamos com o exemplo, ensinamos com as palavras, ensinamos com a pregação, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, mas nós ensinamos também através do nosso exemplo. Que nós sejamos, irmãos, pais preocupados e num constante esforço de cuidarmos dos nossos filhos emocionalmente falando. Eles são responsáveis em controlar a ira do coração deles. Eles são responsáveis, mas nós também temos a nossa parcela de responsabilidade em conduzirmos essas crianças emocionalmente falando. Mas não apenas isso, porque o texto diz: não provoqueis os nossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na demonstração do Senhor. Não é preciso um grande esforço, irmãos, para percebermos que, de um modo geral, infelizmente, as mulheres são muito mais devotadas ao Senhor do que os homens. Não é preciso um grande exercício ou esforço mental para perceber que, de um modo geral, tristemente, dentro de uma composição de famílias cristãs, o pai é crente, a mãe é crente, os filhos são crentes. Em muitos casos, é a mãe que arrasta a família para a igreja, para o compromisso com o Senhor, para o envolvimento com o trabalho, para a vida de devoção ao Senhor, para a oração, para a palavra, quando na verdade essa é uma responsabilidade nossa. Em várias outras passagens isso fica claro, porque a liderança do homem e do pai na casa não se restringe a uma liderança pontual aqui e ali, mas ela também é, sobretudo, espiritual. E como se não bastasse isso, Paulo deixando isso claro, né? Que o homem deve ser essa figura que aponta para Cristo, que deve estar disposto a dar a vida pela sua esposa, pelos seus filhos, e sacrificar-se, cuidar da sua família espiritualmente. Paulo aqui enfatiza para os pais do nosso papel, da indispensabilidade e da fundamental ação nossa enquanto pais, de criarmos os nossos filhos na disciplina e na demonstração do Senhor. Pastor, então me diga uma coisa, então esse texto está dizendo que não é a responsabilidade da mãe não provocar o filho a ira e criá-lo na disciplina da demonstração do Senhor? Não, não é isso necessariamente que o texto está dizendo, porque quando a gente olha para o que é a composição do casamento, né, nós sabemos que a esposa é a grande auxiliadora, né? Ela é a grande ajudadora desse processo, cumpre esse papel também tem essa responsabilidade. Mas eu gosto sempre de ilustrar da seguinte forma: um dia a Bíblia diz que nós iremos prestar contas ao Senhor, não é isso? E aí, no que se refere à criação dos filhos, um dia a gente vai prestar contas ao Senhor. Também iremos prestar contas ao Senhor, não é? E eu não estou dizendo que vai ser assim não, mas eu fico imaginando Deus sentado lá no seu gabinete, próximo, aí entra lá. E o tema é paternidade. Quem Deus vai chamar para prestar contas acerca da criação dos filhos? O pai e a mãe, né? Porque ambos têm igual responsabilidade. Aliás, não é muito comum ainda
nós ouvirmos dentro das nossas igrejas, né, a ideia de que a mulher é superior ao homem, ou ela está acima dele, né? O que é uma visão errada, deturpada e herética. Mas sabe o que tem sido um tanto comum ouvir nos corredores das igrejas evangélicas, irmãos? A doutrina da igualdade. A doutrina da igualdade. A doutrina da igualdade diz que pai e mãe, homem e mulher, têm a mesma responsabilidade, têm a mesma função, ambos cumprem o mesmo papel. Não, não é, irmãos. Biblicamente falando, não é. Com certeza as irmãs, as mamães irão prestar contas diante de Deus na responsabilidade fundamental que tem na criação dos filhos. Mas eu diria que se Deus vai chamar alguém para conversar primeiro, esse alguém vai ser o pai. Esse alguém vai ser o pai. Porque é a nós que Deus deu o maravilhoso privilégio de criar os nossos filhos na disciplina e na demonstração do Senhor. Em outras palavras, Paulo está dizendo que a formação espiritual do seu filho depende, em primeiro lugar, de você enquanto pai. Você é o pastor do seu filho. Você é o pastor da sua casa. Você é o líder espiritual da sua casa. Deus deu essa incumbência, responsabilidade, prazer e privilégio a você. A disciplina e a demonstração do Senhor tem uma relação direta com um amor cuidadoso, carinhoso, mas ao mesmo tempo firme, duro quando necessário. Sabe, irmãos, às vezes o pregador, diante de alguns insights que vem à mente, né, olhando para o texto bíblico, permito compartilhar isso com os irmãos, fica assim nesse dilema: rapaz, eu vou falar isso, não vou falar não, falo, não falo, não, rapaz, vou falar não, isso aí não vai dar certo falar esse negócio, o povo não vai gostar, isso aí não viraliza, né, não ganha likes. Mas olha, irmãos, olhando para o verso 4 do capítulo 6 de Efésios, me parece muito estranho um lar e uma casa em que o filho não teme o pai e teme a mãe. Me parece muito estranho a configuração de uma casa, de um lar, onde quando a criança precisa ser disciplinada, quando ela precisa ser castigada, quando ela precisa ser instruída de modo mais firme, quem sempre faz é a mãe, nunca o pai. E tem cenários que ainda é pior. O pai é o que sempre está posto a consolar. E aí no final ele sai como bonzinho, porque ele é o herói, porque ele nunca bate, ele nunca briga, ele nunca coloca de castigo. Às vezes ele ainda faz o serviço contrário, ao invés de não ajudar, ele ainda atrapalha, ainda tira do castigo, ainda briga com a mãe que disciplinou o filho. Eu estava ontem dando uma lida em alguns comentários, né, comentaristas bíblicos, e olhando o significado da palavra mãe, biblicamente falando, né? E os exegetas apontam para que tanto no hebraico quanto no grego, a ideia da palavra mãe, né, tem uma relação direta com o afeto, com o amor, com o carinho, com o consolo. Percebe, irmãos, como muitas vezes de modo sutil, dentro das nossas igrejas, esses papéis vão se invertendo? Os papéis vão se invertendo. E depois a gente não sabe porque as nossas esposas são sobrecarregadas, estressadas, cansadas, porque além de todo o trabalho que muitas vezes precisa para contribuir financeiramente trabalhando fora, ainda tem todo o peso e toda a carga emocional do estresse que muitas vezes é, da difícil missão que muitas vezes é, apesar de prazerosa, da educação dos filhos. Mães, mulheres que muitas vezes têm que criar os filhos, e o marido também, né, que acaba sendo um filho a mais. Não, irmãos, não é conveniente que seja assim. E vós pais, homens, crie os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu queria concluir, irmãos, dizendo que não tem como colocar isso aqui em prática se você anda distante do Senhor.
Pastor, olha, rapaz, me identifiquei demais com essa mensagem aí, eu preciso ser um pai melhor. Eu preciso tomar um prumo, tomar um jeito. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é reveja sua vida com Deus. Reveja sua vida com o Senhor, consagre-se mais a Ele. Passe a orar mais, ler a palavra, se aproximar de homens que foram e que são exemplos nesse sentido de paternidade. E agora eu quero me referir aos muitos pais que aqui estão, e eu sei que nessa igreja tem, que já são avós, né? Que talvez já sejam bisavós. Senhores, vocês cumprem o fundamental papel de serem exemplos e instrumentos do Senhor na vida dos mais novos, na vida daqueles que estão começando a paternidade agora. Os irmãos que já são avós, que já têm filhos criados, vocês cumprem o fundamental papel de serem exemplo e referência na vida dos mais novos. A gente teve a oportunidade de estar esse final de semana com um grupo de homens e de jovens ali, e nós falamos sobre isso, de como na geração atual as referências de masculinidade cada vez mais são pessoas mais novas. E não estou dizendo que não seja possível que jovens sirvam de referenciais. Mas quando a gente olha para a Escritura, não é esse o padrão, irmãos. Não é esse o padrão. O padrão são de homens maduros, experimentados. Inclusive é esse o sentido da palavra presbítero, anciãos, homens experimentados. Sim, nós podemos ter presbíteros novos, como tivemos Timóteo e tantos outros. Mas não parece ser essa a regra, porque a ideia é que esses homens mais velhos, mais experientes, servam de modelo, de exemplo, sejam referenciais para os mais novos. Que o Senhor nos dê capacidade, irmãos, para sermos pais consagrados ao Senhor, no meio de uma geração que tanto precisa de pais assim. No meio de uma geração de pais fracos, ausentes, imaturos, que sejamos nós instrumentos do Senhor para manter esse glorioso papel da paternidade. Que Ele assim nos abençoe e nos consagre para Ele mesmo. Vamos nos colocar de pé e vamos orar ao Senhor. Encerrando este tempo de culto, transicionando aqui para a nossa escola dominical. Deus, nós te louvamos pela tua gloriosa palavra, pelo modo como o Senhor nos instrui. Nós precisamos de ti, Senhor, porque temos falhado, temos errado como pais. Muitas vezes provocamos os nossos filhos à ira, ó Deus, e não cuidamos dele como deveríamos. Dá-nos paciência, Deus, sabedoria, prudência, amor, misericórdia, Deus, pois muitas vezes eles são um reflexo do que nós somos, ou do que nós fomos quando tínhamos a idade deles. Deus, abençoe a vida de cada pai aqui presente, sobretudo estes que ainda convivem com seus filhos, que precisam exercer essa fundamentação na disciplina, na demonstração do Senhor. Deus, abençoe os homens da nossa igreja, Deus, que já têm os seus filhos criados. Te louvamos por aqueles que têm o privilégio, Deus, de olharem para trás e verem que todos eles estão nos caminhos do Senhor, são servos teus, e que estão fazendo a mesma coisa com seus filhos. Que esses homens sirvam de referenciais, Deus, para os homens da nossa igreja, para os jovens da nossa igreja, para os meninos da nossa igreja. Deus, que as crianças, os meninos da nossa igreja, os jovens, os adolescentes possam olhar para esses homens e tê-los como modelo, Deus. Que o Senhor tenha misericórdia, Deus, da vida daqueles que têm pais incrédulos, pais não crentes. Ó Deus, que esses filhos possam continuar, Deus, rogando pela conversão de seus pais e tendo outros homens consagrados ao Senhor como referências para suas vidas. Deus, tem misericórdia dos pais que, mesmo tendo educado seus filhos na disciplina da demonstração do Senhor, hoje ainda não podem contemplar a conversão dos mesmos.
ou os vêm se desviando dos caminhos do Senhor. Tem misericórdia deles, Deus, não apenas dos filhos, mas também destes pais. Traga-lhes esperança, não deixe que eles tomem para si um peso de responsabilidade que não cabe a eles. Afinal de contas, os filhos são responsáveis por seus pecados e a conversão cabe apenas ao teu Espírito, que age em quem quer, como, quando e onde quer. Mas que possamos manter, Deus, essa esperança viva no coração. Deus, em meio a uma geração de crianças que vivem sem seus pais, que nós, enquanto famílias consagradas ao Senhor, sejamos exemplo, modelo e a luz que continua brilhando neste mundo, o sal que continua impedindo a proliferação do mal. Que o Senhor assim nos consagre, Deus, e nos abençoe neste dia. Agora rogamos que o Senhor derrame sobre nós a tua bênção, Deus, a qual tanto carecemos diariamente. Que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o poder, a comunhão, a consolação e a presença do Espírito Santo, Deus, esteja sobre todos vós, povo de Cristo, aqui em toda a face da terra, desde agora e para sempre. Amém.